Graças a Deus, meus amados. Boa noite. Vamos orar. Agradecer ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa noite em que nós estamos na Tua casa. Ó Deus, pronto para Te louvar, pronto para adorar o Teu nome. E queremos que o Senhor se manifeste, ó Deus, nessa noite. Ó Deus, recebendo todo o louvor, toda a honra e toda a glória, pois só o Senhor é devido, Pai. Nessa noite que o Senhor ministra ao nosso coração, através da leitura da Tua palavra, através dos louvores e através também, ó Deus, da ministração da Tua palavra. Usa a nossa vida, traga os nossos irmãos debaixo das Tuas mãos e derrama, ó Deus, da Tua unção, derrama das Tuas bênçãos sobre nós. Fica conosco, nós te pedimos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Abra a tua Bíblia aí, Gênesis, capítulo 41. Capítulo 41. Verso 1 até o verso 13. 41, verso 1 até o verso 13. Passado 2 anos, todos acharam, amém? Passado 2 anos completos, Faraó teve um sonho, e eis que estava em pé junto ao rio Nilo. Do rio subiam 7 vacas de boa aparência e gordas, e pastavam no meio dos juncos. Após elas subiam do rio outras 7 vacas de aparência feia e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas de aparências feias e magras engoliam as 7 vacas de boa aparência e gordas. Então Faraó acordou, tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. Após elas nasciam 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento leste. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então Faraó acordou. Tinha sido um sonho. De manhã, ao despertar, muito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios. Contou-lhe os seus sonhos, mas não havia ninguém que pudesse dar interpretação. Então o copeiro-chefe disse a Faraó: hoje me lembro das minhas ofensas, quando o Faraó ficou irado com seus servos e me pôs na prisão, na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe. Tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos e cada sonho tinha o seu próprio significado. Achava-se conosco um jovem hebreu, escravo do comandante da guarda. Contamos a ele os nossos sonhos e ele nos deu a interpretação, e cada um segundo o seu sonho. E tal como nos interpretou, assim aconteceu. Eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair às pressas da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Amém? Vamos adorar o Senhor. Ministério de louvor, nós vamos estar pregando nesse texto de José nessa noite. Vamos ver o quanto Deus o abençoou, quanto Deus trouxe restauração na vida de José, quanto Deus o usou poderosamente. Aleluia. Boa noite, queridos, a graça e a paz do nosso Deus, amém? Se você pudesse colocar de pé, vamos adorar o Senhor com alegria. A gente, quando está de pé, a gente se movimenta mais, a gente se alegra mais. E vamos adorar o Senhor com um louvor que diz: para onde iremos nós, se tu tens as palavras de vida eterna? Certa vez os discípulos estavam ouvindo o Senhor Jesus falar, e as pessoas que estavam ao redor, elas começaram a achar muito duro o discurso do Senhor Jesus, e começaram a ir embora. Aí o Senhor Jesus virou para os seus discípulos e falou: vocês também não querem ir embora? Então, um dos discípulos, acho que Pedro, pelo que eu me lembre, fala: para onde nós iremos, se só tu tens as palavras de vida eterna?
Muitas vezes o discurso, a palavra do Senhor é dura. Muitas vezes, nem sempre a gente vai ouvir aquilo que a gente quer ouvir. Muitas vezes a gente está ouvindo o servo do Senhor falar e ele traz uma palavra que às vezes nos atinge profundamente, porque nós somos humanos e nós erramos. Mas para onde iremos nós? A gente vai ouvir a quem? Senão as palavras do Senhor Jesus, que nos trazem vida eterna. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Senhor, ele corrige, o Pai, ele corrige o Filho que ele ama. Então, quando o Senhor nos corrige, é porque ele nos ama e porque ele nos quer fazer voltar atrás e consertar aquilo que nós temos errado. Então, que a gente veja sempre com amor a correção do nosso Deus sobre a nossa vida. Para onde iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Teu nome, Pai. Para onde iremos nós? Só Tu tens a vida eterna. Para onde iremos nós? Para onde, Senhor? Só Tu tens a vida eterna. Tu és o pão que desceu do céu, fonte de vida, Emanuel, com Tua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? És o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Com Sua glória sobre mim, enche-me de Ti até transbordar. Eu nunca vou me saciar. Enche-me de Ti até transbordar. Pra onde iremos nós? Só Tu tens a palavra de vida eterna. Pra onde iremos nós? Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emanuel. Enche-me, enche-me. Só Ele tem as palavras de vida eterna. Aplauda o Senhor com alegria nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Obrigada, Deus, pela Tua graça, Senhor.
meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Aleluia! Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus, Ele vai fazer o melhor por mim. Aleluia. Ele vai além do que eu posso ver, Ele faz o que eu não posso fazer. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Deus vai cumprir os seus planos em mim, Ele vai fazer o que lhe apraz. Sou pequeno e falho, mas Ele é Deus, Ele só faz o melhor pelos seus. Eu acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Claro, acredito. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. Acredito, sim. Acredito, sim. Acredito, sim, que Deus vai fazer o impossível em meu viver. O impossível Deus vai fazer. Aleluia, Jesus.
Glória a Deus. Muitas vezes, quando nós olhamos para a realidade do nosso dia a dia, fica difícil acreditar nas promessas. Às vezes a gente olha a nossa realidade, está tão distante da promessa. O Senhor, Ele nos faz promessas que nós vamos triunfar, que a nossa família vai ser resgatada, que nossos filhos vão voltar, que nós seremos curados, e nós recebemos promessas. E às vezes a circunstância, o problema, a frieza espiritual, a dificuldade, tudo isso se coloca na nossa frente e a gente não consegue, com os olhos da fé, enxergar as promessas do Senhor. Mas uma coisa eu tenho para te dizer nessa noite: o Senhor, Ele não falha nas suas promessas. O homem, ele falha naquilo que ele nos promete. Às vezes a gente fala assim: eu vou fazer isso, não fazemos. Eu vou estar, não estamos. Eu vou ser pontual, a gente não chega pontualmente. Mas o Senhor Jesus, Ele não tarda, Ele não se atrasa e Ele não deixa de cumprir nenhuma das suas promessas. Se o Senhor Jesus te prometeu, se Ele me prometeu, se Ele prometeu que a sua igreja vai triunfar, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, a gente não pode se entristecer com o banco vazio, irmão. Que a gente olha o banco vazio, dá tristeza. E a gente pensa, tem gente que poderia estar aqui hoje e não está. E isso não pode impedir a nossa adoração com alegria ao Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. A palavra do Senhor diz que onde há 2 ou 3 reunidos em nome do Senhor, ali Ele está. E se o Senhor está, o que te impede de adorar o Senhor com a melhor adoração que você tiver, com a maior alegria que você tiver no teu coração? O Senhor, Ele te sustentou. Eu estou vendo aqui hoje o irmão Fábio aqui, estava passando um perrengue, mas o Senhor restaurou a saúde do meu irmão. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós estamos de pé. O Senhor, Ele cumpre as suas promessas. O Senhor, Ele nos guarda. O Senhor tem estado com as suas mãos poderosas sobre nós. E as promessas do Senhor hão de se cumprir na nossa vida. Independente da tua falta de fé, independente da tua infidelidade, o Senhor é fiel. E se o Senhor promete, Ele cumpre. Então não desanima não, irmão. Não olha para o lado e desanima. Não olha para trás e desanima. Olha para o Senhor Jesus e se alegra nessa noite, porque o Senhor te permitiu estar de pé. O Senhor te deu saúde. O Senhor permitiu que essas portas estivessem abertas. O Senhor permitiu que uma igreja fosse plantada nesse lugar para proclamar o reino de Deus aqui no Guarani, para essas pessoas que precisam de Jesus. E nós precisamos estar de pé, alegres, celebrando ao Senhor, profetizando sobre esse lugar, que vidas hão de se entregar ao Senhor através de nós, através da palavra pregada nesse lugar, através da tua adoração. O teu vizinho vai ser alcançado. Através do teu louvor, o teu vizinho vai ouvir a palavra do Senhor. Através de você ouvindo o louvor na tua casa, de você ministrando a palavra do Senhor, o vizinho que está do teu lado, muitas vezes que está te observando e você não sabe, ele está sendo ministrado através da palavra do Senhor, através da tua vida. E você não pode se desanimar, entristecer, porque o Senhor, Ele cumpre suas promessas. E eu creio que nós viveremos dias de muitas alegrias, de muita festa, de muita bênção, de celebrar e de agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Em nome de Jesus, Ele já está fazendo e Ele vai fazer muito mais. As promessas do Senhor vão se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Profetiza nessa hora. Pensa naquela tua causa, entrega nas mãos do Senhor e profetiza que vai se cumprir em nome de Jesus. Aleluia. Nós cremos, Senhor, em nome de Jesus. As promessas do Pai vão se cumprir em nome de Jesus na tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Receba, meu irmão, em nome de Jesus. As promessas do Pai
tua vida. Não importa o que a realidade diz, viverás o melhor de Deus que está por vir. Creia nisso, meu irmão, em nome de Jesus. E serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Aleluia. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. E serás. Profetiza, aleluia. E serás uma grande. Você crê, irmão? Abençoado por onde quer que for. Tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. A igreja declara agora: levanta. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tens reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Filho meu. Filho meu. Aplauda o Senhor com alegria. Amém. Pedir, se você assim desejar, vou chamar aqui a diaconisa Isabel, irmã Nicéia, vão estar orando nesse momento. Se você quiser se ajoelhar, queria que essas irmãs estivessem orando, né, pela nossa igreja. Precisamos continuar orando, precisamos continuar crendo, mas a gente tem um privilégio muito grande. Ontem eu estava conversando com o pastor Tojal. A Igreja Batista Parque Umari fechou as portas por causa do tráfico de drogas. E nós temos a liberdade de estarmos aqui adorando ao Senhor. Precisamos orar pela nossa igreja, precisamos pedir ao Senhor restauração do culto, restauração da palavra, restauração do vigor físico, do vigor espiritual, do vigor, do fervor do Espírito Santo de Deus. Então, minhas irmãs vão estar orando, orem também pelo nosso estado, por todo esse momento que nós estamos vivendo também, e pelos enfermos.
da nossa igreja. Oremos. Bendito Deus, Pai, graças te damos, Senhor, por estarmos aqui nesse momento, Senhor Deus, para louvar e te adorar, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. Senhor, neste momento nós te entregamos esse culto nas tuas mãos, esses louvores que foi entoado, Senhor, é para a honra e glória do teu nome. Pai, te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus, na tua presença. Senhor, nos fortaleça espiritualmente a cada dia, Senhor Deus. Pai, que as nossas vidas, Senhor Deus, possa ser usada por Ti. Senhor Deus, que nossos corações, nossos pensamentos esteja voltado para Ti, Senhor Deus. Toma nas Tuas mãos cada irmão que aqui se encontram de joelhos, Senhor Deus, clamando a Ti, a Tua misericórdia, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, a cura aqui neste lugar para os enfermos da nossa igreja, Senhor Deus. Te agradecemos pela vida do irmão Fábio. Ó Deus, Tu estás com as mãos estendidas sobre ele e sobre os demais enfermos, Senhor Deus. Entra com provisão da cura, Senhor Deus. Toma nas Tuas mãos também a Tua serva que fala contigo nesse momento sobre a minha visão, Senhor Deus. Pai, Tu és o médico dos médicos. Eu tenho a certeza que a última palavra vem do Senhor. Pai, vai de encontro, Senhor, os irmãos que estão enfermos da nossa casa aqui, Senhor Deus. Pai, seja com a irmã Denilda, a irmã Lourdes, o irmão Valdir e outros mais, Senhor, que agora não lembro, mas o Senhor sabe, todos aqueles que necessitam da cura, Senhor. E da cura espiritual, Senhor, que nós precisamos também, a nossa igreja, Senhor, seja alcançada. Cada membro, Senhor Deus, seja revestido, Senhor, do Teu poder, do Teu Espírito Santo, Senhor. Nós não sabemos o motivo por não estarem aqui, mas o Senhor sabe. Fortaleça, Senhor, cada um deles, ó Deus, aonde estiver nesse momento. Se estão no trabalho, se estão na rua, se estão em casa, Senhor, alcance cada um deles, ó Deus, para que eles estejam voltados para Ti. Senhor Deus, sara a nossa nação, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, com tudo que tem acontecido, estenda suas mãos, Senhor Deus, sobre cada pessoa que está nesse momento, Senhor Deus, sofrendo por falta dos seus antes queridos, Senhor Deus, por essa guerra, pelo nosso município, pelo nosso bairro, Senhor. Entra com provisão, Senhor Deus. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, que pode tudo em nossas vidas, Senhor. Te entregamos tudo em Tuas mãos, porque nós temos a certeza que o Senhor está com as mãos estendidas sobre nós, por cada família, Senhor Deus. Entra com provisão, Senhor, no interior. Ó Pai, trabalha na mente de cada um, no coração de cada um, fortalecendo espiritualmente. Pai, dá-nos a Tua paz, guarda-nos, Senhor Deus. Toma a direção de cada um de nós, das nossas vidas, do nosso caminhar, Senhor. Seja sempre com as mãos estendidas sobre nós, Senhor. Perdoa minhas faltas, meus pecados. Senhor Deus, nos fortalece a cada dia espiritualmente. Agora eu te peço uma bênção especial, Senhor, por uma criança de 12 anos, Senhor Deus, que foi vítima de uma violência, Senhor Deus, criança da minha família, Senhor Deus. Pai, entra com provisão, Senhor Deus, para essa criança que já foi há tempo orado por ele, que estava lá em Fortaleza, hoje ele está no Rio de Janeiro, Senhor. Ó Deus, direcione a vida dessa criança guardando. É um anjo, Senhor Deus. Guarde e direciona com quem essa criança pode ficar. Com os avós, Senhor Deus, porque aonde ele está com o padrasto, Senhor, tem dado livramento, Senhor. Continua livrando o Marcos Gomes, Senhor Deus. Tu sabe, Tu conhece o que aquela criança está passando. Nós te entregamos nas Tuas mãos, Senhor Deus, sabendo que o Senhor és o único que pode fazer algo por ele, Senhor Deus. Pai, te agradeço pela oportunidade de estar aqui mais um dia, Senhor Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Continuando na Tua presença, Senhor, nós queremos primeiramente Te agradecer o privilégio de poder estar congregando, Senhor.
Senhor amado, nós queremos te agradecer porque tu és um Deus vivo, é um Deus que ouve as nossas necessidades, é um Deus que tem cuidado de nós diariamente, é um Deus que tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, Senhor. Quero te agradecer pela primeira igreja batista no Guarani. Eu quero te agradecer pela vida de cada um irmão aqui que está de joelhos diante de ti. Eu quero te agradecer por aqueles que não estão aqui, por alguma razão, o Senhor sabe, Pai. Queremos te pedir em nome de Jesus que tu esteja visitando os nossos irmãos nas suas necessidades, seja ela física, emocional. Senhor, visita, porque tu és o Deus onisciente, onipotente, onipresente e conhece todas as coisas, Senhor amado. Deus, diariamente o Senhor tem falado aos nossos corações para nós continuarmos caminhando e olhando para ti, porque de ti vem o nosso refrigério. O Senhor está cuidando da tua igreja, nós temos visto isso diariamente. Por isso, em nome de Jesus, Senhor, fica conosco, Pai amado. Que cada dia tu possa abrir os nossos olhos espirituais e ver o que o Senhor está fazendo no meio da tua igreja, Senhor. Em nome de Jesus, queremos te glorificar. E que tu possa, Senhor, nesse tempo, nos preparar para alçar voos novos, Pai. Porque eu sei que tu estás fazendo no meio da tua igreja, Senhor. Orienta-nos cada dia e faz-nos obedientes para ouvir aquilo que tu queres, Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te entregar a vida do nosso pastor em tuas mãos. Sustenta, Senhor, cada dia. Nós temos te pedido isso todos os dias. Guarda o anjo da tua igreja. Orienta cada dia. Renova as forças, Senhor amado. Pai, que possamos cada dia nos levantar como um exército para lutar junto com os teus servos, Pai amado, nessa batalha que não é nossa, é tua. Por isso descansamos que tu já estás cuidando da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento nós vamos estar adorando ao Senhor com os nossos irmãos, cantor cristão. Qual o número? Número 7. Vamos estar ofertando na casa do Senhor também. Você fica à vontade, assim se Deus colocar no teu coração. Com muita alegria, vamos ficar de pé. Maravilhas divinas. Jesus, glória a Deus. Ao Deus de amor e de imensa bondade, com voz de júbilo vinde aclamai, com coração transbordante de graças, seu grande amor todos vinde louvai. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a glória de Deus falando com muito prazer, que nas tristezas, nos grandes perigos, Ele os salvou com seu grande poder. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Hoje também nós bem alto cantamos que as orações Ele nos atendeu. Seu forte braço que é tão compassivo, em nosso auxílio Ele sempre estendeu. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos
das maravilhas é sempre a maior. Como até hoje, daqui para sempre, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos das maravilhas é sempre a maior. Glória a Amém. Deus. Feche teus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai, muito obrigado. Muito obrigado por essa noite, obrigado pela tua igreja que se encontra reunida, ó Deus, nesta noite. Obrigado por aqueles que puderam ofertar, Deus. Que o Senhor derrame das tuas bênçãos, Deus, na tua igreja. Que o Senhor derrame, ó Deus, as tuas bênçãos em cada casa aqui representada. Que o Senhor abençoe poderosamente as finanças do seu povo. E que nessa noite o Senhor também ministre, ó Deus, ao nosso coração através da palavra. Usa a minha vida, Senhor, que diminuamos, ó Deus, que o Senhor tenha a liberdade, a direção, ó Deus, de agir e de falar conforme o Senhor quer nesta noite, para a tua honra e tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Ainda de pé, aproveitando que você está de pé, abra a tua Bíblia aí, Gênesis capítulo 41, verso 37, até o verso 43. De vez em quando eu estou pregando sermão que a gente chama biográfico, né? Eu queria falar desse homem hoje, chamado José, que é um grande exemplo para nós nessa noite, de acordo com a palavra de Deus. Eu queria tirar nessa noite algumas características de José para nós e ver o que Deus fez na vida deste homem. Diz assim, versículo 37, o conselho agradou a Faraó e a todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem que está ao Espírito de Deus? Depois Faraó disse a José, visto que Deus revelou tudo isto a você, não há ninguém tão atualizado, tão ajuizado e sábio como você. Você será o administrador da minha casa e todo o meu povo obedecerá a sua palavra. Somente no trono eu serei maior do que você. E Faraó disse mais a José, eis que eu constituo autoridade sobre toda a terra. Então Faraó tirou seu anel sinete da mão e o pôs no dedo de José. Mandou que o vestissem com roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E o fez subir na sua segunda carruagem, e clamavam diante dele, incline-se todos. Desse modo, deu-lhe autoridade sobre toda a terra do Egito. Você pode sentar em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nesse momento, eu gostaria muito da sua atenção. Gostaria muito que você prestasse bastante atenção, é um texto muito conhecido. Fala da vida de José. Eu não posso deixar de puxar todo o contexto da história desse menino que se tornou um homem, mas que foi um gigante na fé. E eu queria falar com você nessa noite, a restauração tem um preço a ser pago. A restauração tem um preço a ser pago por nós. Porque muitas vezes nós precisamos e nós queremos restauração. Nós buscamos restauração. Mas fato é que Deus ele tem os seus planos. E dentro dos seus planos, ele tem o plano de nos aperfeiçoar, de nos fazer crescer, não de nos deixar da mesma forma.
A Bíblia me conta a história de José, e José era um menino de 17 anos, que cumpria tudo aquilo que o seu pai mandava. Primeira coisa que a gente aprende com José é que José honrava seus pais. José honrava o Deus dos seus pais. José era aquele menino que cumpria cabalmente os mandatos do seu pai. Então, quando José chega no cenário, a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que aos outros, porque era também filho da sua velhice. Também era filho daquele momento já que Jacó já estava pendurando as chuteiras. Já estava pensando, está chegando o fim, né? E Deus dá a Jacó José. E a Bíblia diz que esse menino ele vai ser vendido por seus irmãos, ao ponto de tramarem uma morte, mas Deus não permite que a morte chegue. Mas isso tudo por causa de um sonho de José. José chega para os seus irmãos e conta o seu sonho. Eu sonhei, dizia José, que 11 estrelas, sol e a lua, se dobravam diante de mim. E quando ele chega, conta esse sonho para o seu pai, conta esse sonho para os seus irmãos. A Bíblia me mostra e me ensina que a inveja dos irmãos sobressai mais ainda. Porque ele era o amado de Jacó, ele era aquele filho preferido de Jacó, mas que agora também tinha tido um sonho. E aqueles irmãos, olha, você vai reinar sobre nós? É isso que você está sonhando? E quando eles encontram com José num caminho em que eles estavam trabalhando, a primeira palavra que chega é, lá vem um sonhador. E o que a gente vai fazer com esse homem? A gente vai matar. Os irmãos intentam matar, mas naquele momento, um dos irmãos se levanta e fala assim, não vamos matá-lo. E aí passa aqueles homens midianitas indo para a terra do Egito, e José é vendido como escravo ao Egito. A Bíblia diz que José é vendido e ele é comprado por Potifar e levado para a casa de Potifar. Quando ele chega na casa de Potifar, ele começa a viver na casa de Potifar, a trabalhar, ao ponto de que José começa a prosperar. E naquele contexto que ele está na casa de Potifar, tudo ele fazia. Potifar confiava nele. E aí se levanta uma mulher, a mulher de Potifar, tentando levar José para a cama, tentando levar José a ter uma relação com ela, levanta uma acusação a José, contra José, e a Bíblia diz que naquele momento ele é lançado numa prisão, numa masmorra, como ele mesmo declara. Uma prisão que ele fica durante 2 anos. Mas Deus não se esqueceu de José. Deus não se esqueceu dele. Aonde ele estava, Deus estava com ele. Aonde ele estava, Deus estava cuidando dele. Porque Deus sabia que era José aquele que iria restaurar a sorte da sua casa, a sorte do povo. A Bíblia diz que ele pegou e foi lançado por Potifar numa prisão. Passa 2 anos, aqueles homens, o copeiro-chefe e o padeiro-chefe também são lançados ali. Só que aqueles 2 homens tiveram um sonho, cada um teve um sonho. E José interpretou esse sonho. E quando ele interpretou esse sonho, aconteceu como ele interpretou. Ele disse ao padeiro-chefe, você vai ter a sua cabeça decapitada dentro de 3 dias. E ele também olhou para o copeiro-chefe e ele disse, dentro de 3 dias, Faraó vai restituir o seu cargo. E assim aconteceu. O padeiro-chefe teve sua cabeça decapitada depois de 3 dias.
E depois de 3 dias, o faraó restituiu o copeiro. Passa-se um tempo, a Bíblia me ensina, me mostra que agora faraó tem um sonho. E faraó sonha com 7 vacas gordas. E depois ele sonha nesse mesmo sonho, ele também vê 7 vacas magras. Mas também ele sonha dizendo que está vendo 7 espigas boas de milho. Mas ele também vê 7 espigas mirradas. E ele manda chamar todos os magos e diz, interpretem meu sonho. E naquele contexto não tinha ninguém que conseguiu interpretar o sonho. Até que o copeiro-chefe disse, olha, lá naquela prisão tinha um jovem que eu tive um sonho e ele interpretou. O padeiro-chefe teve um sonho, ele interpretou. O Senhor mandou cortar a cabeça do padeiro-chefe. E a mim o Senhor mandou restituir o cargo. Isso aconteceu de acordo com a interpretação de José. Chama ele, porque ele vai interpretar os seus sonhos. E aí ele vai dizer o que significa o que o Senhor sonhou. A Bíblia diz que Faraó chama José e conta o sonho. E José diz para ele, é um sonho só. Significa que são 7 anos de muita fartura. 7 anos do crescimento. 7 anos de prosperidade. Mas depois desses 7 anos, vai acontecer 7 anos de seca. 7 anos em que a terra não vai dar nada para comer. Vai haver fome na terra. E ele disse a Faraó o seguinte, ajunta durante esses 7 anos que você puder juntar no celeiro. Porque os 7 anos de fome virão. Os 7 anos em que o Senhor sonhou vai acontecer. E aí diz a Bíblia que Faraó reúne os seus oficiais e tem uma ideia e coloca José como governador do Egito. E diz a ele, José, você será maior em toda a terra. Eu só serei maior que você no trono. Só o meu trono vai estar acima. A terra toda está contigo. Você agora, o que você falar vai ser lei. A Bíblia diz que Faraó pega a sua segunda carruagem e coloca José e diz ao povo que José agora é governador do povo. E a Bíblia diz que Deus restaura a sorte de José. A Bíblia diz que Deus traz a José a restauração. Desde que ele foi entregue, desde que ele foi vendido até esse momento, posso contar para você, são 13 anos. 13 anos de dificuldade. 13 anos em que José perdeu muitas coisas. E aqui também quero me ater, irmãos, porque quando a gente fala que a restauração tem um preço, é que Deus ele sabe tudo o que acontece na nossa vida, mas Ele também sabe daquilo que nós perdemos. Eu quero pensar com você, antes de entrar nas qualidades, nas características de José, eu queria pensar com você o que foi que José perdeu. O que foi que José perdeu para que Deus depois restaurasse na vida de José. Eu não vou falar talvez em ordem, mas eu quero que você pense comigo. Primeiro, José perdeu a sua liberdade. Aquilo que é mais sagrado na vida de uma pessoa é a sua liberdade. Eu fico pensando da alegria que José tinha de cumprir aquilo que o seu pai mandava, de ir e voltar. De ver seus irmãos fazendo besteira, mas você é livre. Uma liberdade, ninguém compra uma liberdade. Uma liberdade, ninguém pode pagar por uma liberdade. Na verdade, quando nós falamos
de alguém que perde a liberdade é porque ela foi injusta em algum momento e ela precisa cumprir com a sua falta de liberdade. Mas quando você fala de pessoas livres, quando você fala de pessoas dignas, perder a liberdade é perder tudo. E José perdeu a liberdade. José perdeu também a sua identidade. Porque quem não está ligado a um pai, quem não está ligado a uma família, não tem nome. Perde a sua dignidade, perde o seu nome. Caminha no meio dos outros, no meio de um povo desconhecido. Isso tem uma coisa muito interessante, é que o que acontece com ele é o mesmo que acontece, por exemplo, com Daniel, com os amigos de Daniel, são levados a uma terra estranha. E terra estranha, ninguém se sente bem. Quando você está num lugar onde você não sabe que você não é dali, você não se sente bem, você está longe daquilo que é seu. Você perde a sua dignidade, você perde a sua identidade. Você é o quê? Eu sou um hebreu, que agora eu estou como escravo. Eu sou um hebreu, e só para os irmãos terem uma ideia, por exemplo, depois quando Deus restaura José e chama a sua família, e ele se dá a conhecer dos seus irmãos, a Bíblia diz que eles colocam uma mesa para os hebreus comerem e uma mesa para os egípcios. Ele está num lugar onde ele não deveria estar. Ele está no lugar onde ele perdeu o seu nome, onde perdeu sua dignidade, sai da casa do seu pai para se tornar escravo. Ele perdeu a presença dos pais e dos irmãos. É uma coisa também que as pessoas às vezes não entendem. As nossas atitudes nunca só aferem a nós, ferem a nossa casa, ferem os nossos pais. Estava conversando isso com a Sheila, é muito interessante, porque a gente acha que a nossa atitude só vai ferir um, mas feriu toda uma casa, toda uma família. Um pai ficou com a ausência do filho durante muito tempo. O pai achou que o seu filho estava morto. E seu filho, quando encontra seus irmãos, ele pergunta: o pai ainda vive? O pai de vocês ainda vive? Também imaginando que seu pai talvez estivesse morto. Perdeu a presença dos pais e dos irmãos. Perdeu o convívio familiar. As atitudes que nós tomamos, elas ferem a nós, ferem as pessoas que estão ao nosso redor. Aqueles irmãos de José não entenderam que aquela atitude não estava ferindo José, estava ferindo toda uma casa. Estava ferindo os pais de José. Estava ferindo toda uma família. José perdeu o convívio com os pais, convívio com os irmãos. Não adianta, atingimos a nós e aos que estão ao nosso redor com as nossas atitudes. A verdade, irmãos, é que quando José perdeu, ele perdeu até aquilo que ele conquistou. Ele chega na casa de Potifar, Potifar coloca ele em destaque. Vem uma mulher enviada do cão, enviada de Satanás, a mulher de Potifar, acusa ele injustamente e ele também perde até aquilo que ele conquistou. Mas tem uma coisa aqui muito interessante. Deus, ele restaura na vida de José tudo o que ele perdeu. Tudo o que ele veio a perder, Deus restaurou. Eu queria nessa noite pensar com você, diante dessa introdução até que longa, até dessa introdução biográfica, dizer para você quais eram as características de José nesse contexto todo. Porque restauração tem um preço a ser pago. Restauração tem algo a fazermos. Para esperarmos, para vivermos a restauração de Deus na nossa vida, nós precisamos tomar atitudes como José tomou. E eu queria pensar com você algumas características de José. Primeiro, está em Gênesis capítulo 3, 39, verso 21 a 23. O Senhor estava com José. Você pode repetir comigo? O Senhor estava com José. Capítulo 39, verso 21 ao 23 diz assim: o Senhor, porém, estava com José,
foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor aos olhos do carcereiro. Este confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e José fazia tudo o que se devia fazer ali. O carcereiro não se preocupava com nada do que tinha sido entregue às mãos de José, porque o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. José estava injustiçado, sim. José estava numa dificuldade, sim. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. E se tem uma coisa muito clara para mim, é que quando o Senhor está com alguém, não importa as dificuldades, não importa o local, não importa as circunstâncias. Essa pessoa avança, essa pessoa continua, essa pessoa não para. A presença do Senhor significa o poder de Deus para vencer as batalhas da vida, para vencer as dificuldades da vida. A presença do Senhor nos faz entender que nós não estamos só. A Bíblia diz claramente que o Senhor estava com José. A Bíblia diz claramente que o Senhor estava na presença de José. Deus não deixa José na casa de seus pais, Deus não deixa José sozinho na casa de Potifar, Deus não deixa José sozinho numa prisão, Deus não deixa José sozinho quando ele era governador. Deus estava com ele todos os dias, cuidando de José. E aí há uma coisa muito clara, pode acontecer o que for, irmãos, Deus está conosco. A Bíblia diz que Deus nos prometeu que estaria conosco todos os dias, irmão. A presença de Deus na nossa vida é que faz a diferença. A presença de Deus é a segurança que precisamos ter. A presença de Deus é a única presença que não pode faltar. Nós estamos muitas vezes preocupados com muitas coisas, mas a única coisa que não pode faltar na nossa vida é a presença de Deus. Moisés disse ao Senhor: Senhor, se o Senhor não for, não vou. Se o Senhor não vier comigo, eu vou mandar o seu anjo. Não. Se o Senhor não for, não vou. A presença dele é a que nos sustenta. A presença do Senhor é que nos guarda. José estava com Deus. O Senhor estava com José. A palavra do Senhor me deixa claro que mesmo tendo uma promessa, nós precisamos confiar nessa presença de Deus. Nós precisamos confiar nesse Senhor. A Bíblia diz que nós temos uma promessa. Ele não nos abandonará. Aquilo que ele prometeu a José, ele iria cumprir. Mas José tinha que entender que o Senhor estava com ele. E quando o Senhor está conosco, nós não entramos em desespero. Nós não podemos entrar em desespero. Nós não podemos tomar atitudes, e aí a gente vai ver outras atitudes de José. Nós não podemos nos desesperar, porque é maior o que está conosco do que o que está lá fora. Maior o que está com a gente. Esse Deus, ele cuida de nós nos pequenos detalhes, foi orado aqui. Esse Deus, ele cuida de nós em todos os momentos. A Bíblia diz que José, o Senhor estava com José. O Espírito do Senhor habitava em José. Gênesis capítulo 41, verso 38, acabamos de ler. Ele diz o seguinte: então Faraó perguntou aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus? O que significa? Quando a Bíblia cita que o Espírito do Senhor habitava em José. Aonde habita o Espírito do Senhor, significa dizer que este homem, ele era guiado pelo Senhor. Apesar das dificuldades, apesar das circunstâncias, apesar das adversidades, apesar daquilo que estava contrário, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor estava em José, habitava em José. A gente sabe, a gente entende que quando o Espírito Santo, no Antigo Testamento,
ele pegava e tomava posse do servo do Senhor durante um período, durante um tempo, e ele ficava ali habitando, usando, abençoando o servo. Foi assim quando com José, foi assim com Davi, foi assim com outros. No Antigo Testamento era assim. Hoje, no Novo Testamento, o Espírito Santo de Deus habita em nós, 24 horas por dia. Mas a Bíblia diz que o Espírito do Senhor habitava em José, ao ponto de isso ser notório para as pessoas de fora. E aqui é muito claro, porque diz a palavra do Senhor que quem toma conhecimento foi Faraó e todos aqueles que estavam ao redor. Significa dizer que o Espírito do Senhor habitando em José conduzia José. Estava cuidando dele, mas também estava cuidando das suas atitudes. Estava guiando José. Estava direcionando José. Era por isso que José era próspero, irmão. Era por isso que tudo que ele fazia, ele prosperava. Por quê? Porque o Senhor estava com ele, porque o Espírito Santo habitava em José. A gente só pode viver algo extraordinário da parte de Deus quando nós temos o Espírito Santo. E eu estou falando para pessoas que têm o Espírito Santo. Eu estou falando para pessoas que têm o Espírito Santo de Deus na vida. Mas somente assim as coisas prosperam na nossa vida. A verdade é que o Espírito do Senhor habitava em José e por isso ele prosperava. E por isso ele conseguia. Versículo 33, por exemplo, mostra uma coisa muito interessante do capítulo 41. Diz assim: agora, pois, Faraó devia escolher um homem ajuizado e sábio, e encarregá-lo de dirigir a terra do Egito. Faraó devia fazer isto por administradores sobre a terra, e recolher a quinta parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Esses administradores deviam juntar toda a colheita dos bons anos que virão, recolher cereal por ordem de Faraó para mantimento na cidade e guardá-lo em armazéns. Assim o mantimento servirá para abastecer a terra 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não seja destruída pela fome. A Bíblia mostra que Faraó estava procurando, e Faraó mesmo acha. Há alguém maior, alguém melhor que José, em cujo Espírito do Senhor habita, a não ser José. O Espírito do Senhor habitava em José, em um homem em quem o Espírito de Deus está presente. É o homem que é separado para ser governador do Egito. É o homem que Deus usa. É o homem que aquele povo enxerga. É o homem aonde que Deus vai fazer a diferença. Aonde ele faz a diferença. Ao ponto de as pessoas perceberem essa característica. Ou seja, José era conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor mostra outra característica de José. No versículo 38, ele diz o seguinte, e aqui eu penso muito claro também, porque às vezes, irmãos, a gente está em dificuldade, às vezes a gente está em momentos como José, a gente às vezes acha que não tem mais saída, né? A gente acha que as coisas estão tão difíceis, então a gente começa a fazer o quê? Começa a tirar para tudo quanto é lado. A gente tem que resolver de alguma forma. A Bíblia chama José de ajuizado e sábio. O que é ajuizado? O que é ajuizado? Tem juízo. Juizado quer dizer que o cara não vai lá e faz qualquer coisa para resolver. Tem juízo de valores, juízo de responsabilidade, juízo para julgar as causas, para ver para onde que vai apontar o seu nariz, para ver para onde vai dar o passo. Porque na nossa vida, quando nós não temos juízo para tomarmos decisão, o próprio livro de Provérbios vai dizer que a gente vai começar a caminhar errado. E a Bíblia chama José de um homem ajuizado, ou seja, o cara tem juízo de valor. Ele sabe verdadeiramente qual é o peso da sua decisão, qual é o peso daquilo que ele está fazendo.
ele tem juízo de valores, ele tem juízo das suas decisões. A Bíblia diz que ele é sábio. Sábio, ele tem sabedoria. Sabedoria quer dizer você colocar o conhecimento em prática, e esse conhecimento de sabedoria que temos tem que ser para o bem, para as coisas boas. Sabedoria quer dizer que a gente busca no Senhor um conhecimento, uma prática daquilo que nós temos de conhecimento. Não é simplesmente você conhecer, é você saber usar o seu conhecimento. Isso é sabedoria. Porque às vezes a gente olha para as pessoas, tem muita pessoa que tem sabedoria, mas não sabe usar o seu conhecimento. A Bíblia diz que José era um homem ajuizado e sábio, tinha juízo de valores, sabe o quanto valia. Quem perde sabe o quanto vale uma família. Quem perde sabe o quanto vale um convívio com uma casa. Então a Bíblia me mostra que José era um homem ajuizado e sábio. Sabedoria de Deus. Nós precisamos pedir ao Senhor sabedoria para tomarmos decisões na nossa vida que nos faz levar à restauração. Não adiantava nada Deus ter um plano para José, Deus ter um sonho para José, dar um sonho a ele, como deu as 11 estrelas, o sol e a lua iriam se prostrar diante dele. Não era para humilhar, na verdade, os seus pais e seus irmãos, era para preservar da fome o povo de Israel, preservar a sua casa. Deus estava levantando José para ser essa pessoa. Não era, então, uma coisa para humilhar o seu pai, humilhar os seus irmãos, mas ele tinha que ter sabedoria. Ele tinha que saber chegar naquele ponto. Ele tinha que saber entender de onde vinha todas aquelas dificuldades. O que Deus queria com aquilo. E uma coisa muito interessante é que quando nós falamos de sabedoria, sabedoria é para termos no tempo bom e no tempo ruim. Porque há uma coisa muito clara para mim, que derrota para crente não existe. Porque derrota é uma rota alternativa, porque não chega no final, porque quando chega no final, Deus sempre tem a última palavra dele para nós. E ele tinha uma palavra para José. E às vezes, quando a gente não tem sabedoria, irmãos, a gente sai arrebentando para tudo quanto é lado. A primeira coisa que a gente faz é, quando nos falta sabedoria, blasfemarmos contra Deus. Blasfemarmos contra aquilo que Ele nos deu. E às vezes está até difícil. E às vezes parece que é verdadeiramente um lugar onde nós não deveríamos estar. A gente às vezes perde sabedoria quando, por exemplo, Deus nos dá um emprego e a gente começa a reclamar do patrão. A gente começa a amaldiçoar o emprego que a gente tem. E Deus está falando, é aqui que você está tirando o teu sustento. É aqui que Deus está te dando o teu sustento, é aqui que Deus está abençoando, abençoa o teu patrão. E a gente perde sabedoria. E a gente não tem sabedoria. A gente não tem sabedoria para entender que o tempo de Deus ainda não se cumpriu. A Bíblia diz que José é sábio. Sábio ao ponto que você não vê a Bíblia dizendo que José reclamou. O cara vai para a prisão, o cara vai ser entregue pelos seus irmãos, vai para uma casa de estranhos, vai para um povo estranho, vai para uma prisão, e você não vê a Bíblia dizendo que José reclamou. A Bíblia diz que José era um homem sábio. Sabedoria precisa estar conosco. Sabedoria precisa estar presente na nossa vida, seja nos momentos mais difíceis. Porque a gente precisa ter sabedoria. A Bíblia diz que José buscou excelência em tudo. Isso aqui é interessante. Mesmo sendo vendido, José foi o melhor da casa de Potifar. Mesmo numa prisão, José foi o melhor da prisão. Melhor numa casa, onde tinha tudo, onde ele governava, aonde ele virou mordomo daquela casa, ele governava tudo. Ele fazia tudo da melhor forma. Aquela casa era muito abençoada por causa de José. Era muito abençoada. Ele fazia tudo com excelência, lembrando que Deus estava com ele e fazia ele prosperar.
mas ele também era aquele cara que fazia tudo com excelência. Mas o que me chama a atenção é o cara dentro da prisão, ao ponto de o carcereiro confiar todos os presos a esse cara. Pô, mas tu é preso, cara. Tu é preso, mas não é porque eu sou preso que eu vou me beneficiar disso e vou arrumar um jeito de sair daqui, como foi o carcereiro de Atos dos Apóstolos, quando Paulo estava lá. Não se mate, que nós estamos aqui, não é porque o chão tremeu, não é porque os alicerces tremeram que nós vamos embora, não. Porque a verdade é que quando as pessoas fazem por excelência, elas sabem que Deus está ali e ela está fazendo o melhor que ela pode para aquele lugar, mesmo sendo uma prisão. A prisão se torna um lugar bom. Isso pode? É claro que você está olhando para um cara que está preso, mas você olha, por exemplo, o apóstolo João preso na ilha de Pátmos escrevendo o Apocalipse. Estou aqui, Senhor, o que está acontecendo? O céu se abre, fala com João, escreve isso aí, manda as 7 cartas às 7 igrejas e escreve aí, porque essas coisas vão acontecer. O apóstolo Paulo escreveu as suas melhores cartas na prisão. Quando nós olhamos, por exemplo, irmãos, é uma coisa muito interessante. John Bunyan, ele ficou 14 anos preso em Bedford. Eu estava pegando isso aqui, eu peguei. Por pregar o evangelho. Quando ele começa ali, ele fica preso naquela prisão. A sua filha era cega, a sua primogênita era cega. E quando ela ia visitar, ele ficava assim, e o coração dele ficava muito apertado. Aquele homem, durante 14 anos, ficou preso, por causa do evangelho. Mas saiu dali uma das melhores e maiores obras que alguém pode ter escrito nesse tempo. O Peregrino. Lê esse livro. Impossível você não se emocionar com aquele livro. Impossível você não ficar maravilhado. Mas porque transformaram prisões em lugares de bênção. Transformaram lugares de dificuldade em lugares de excelência. Aonde saiu as melhores cartas de Paulo da prisão. Aonde saiu um dos livros mais lindos da prisão. Tem um louvor, por exemplo, que saiu de dentro das senzalas dos escravos nos Estados Unidos, que hoje eu acho que é um dos maiores louvores que o mundo tem, chamado Maravilhosa Graça, Amazing Grace, que eu digo para a Sheila uma coisa interessante, você pode traduzir quantas vezes você quiser para o português, mas não fica igual. Quando você ouve ela sendo cantada no idioma inglês, ali tem uma presença tamanha, porque Deus fez daquele lugar ali a sua maravilhosa graça. Aonde que até o pastor que estava pregando lá na BM, ele falou, e tem o autor, dizia que os negros não podiam cantar, então eles sussurravam a música, dizendo Amazing Grace, maravilhosa graça. Da onde está mais difícil é que Deus tira coisas maravilhosas. Era isso que José fazia. Na prisão, se tornou o melhor da prisão. Às vezes a gente reclama tanto, a gente não sabe o que é a prisão. A gente não sabe o que é uma igreja que não pode se reunir por causa do tráfico. Aqui a gente está bem. Estava conversando ontem com o pastor da Igreja Batista de Umari. Tráfico na porta, 300 metros. Ninguém entra. A igreja fechou. Avisou a convenção, está fechado. Não entra, ninguém vai. Tráfico. A gente aqui ainda é abençoado, irmão. A gente aqui ainda está no melhor lugar. A gente aqui ainda está no melhor lugar. Não tem outro. A gente tem que celebrar esse lugar, a gente tem que celebrar essa igreja, porque Deus nos abençoou. Mas quando você olha para a vida de José, mesmo sendo vendido, mesmo estando numa terra distante, mesmo estando numa prisão, transforma esse lugar em lugar
de excelência. Por quê? Porque não esquecia que Deus tinha uma promessa para ele. A Bíblia diz que José tem uma outra característica. E às vezes a gente precisa atentar muito. José foi aquele que resistiu à tentação do pecado. Deus tinha uma promessa para José. Ele diz, olha, você tem um sonho, vai realizar. Mas a Bíblia me mostra que José tem uma característica. E que não adianta nada a gente experimentar a restauração, a gente esperar a restauração de Deus, se nós não nos mantermos fiéis a esse Deus. Porque Deus, ele não habita no meio do pecado e não age no pecado. A Bíblia diz que José foi aquele que resistiu à tentação. Mas por quê? Porque José viu o pecado não como um atalho. Porque quando ele olha e aquela mulher enviada do cão, isso tem uma coisa que é clara, é que o pecado é algo que Satanás coloca para que a gente caia. As tentações são para a gente cair. Mas José não olhou o pecado como uma oportunidade. Porque aquela mulher, o que aquela mulher podia fazer com ele? O que aquela mulher podia fazer se associasse a José? Poderia trazer para ele facilidade. Ninguém está vendo nada. Aconteceu, está tudo aqui, ninguém está vendo, José. Você vai se dar bem, porque agora o que eu vou fazer? Quando o faraó voltar, a gente ajuda você. Isso é um dos pensamentos. Os comentaristas pensam, levando essa hipótese em consideração, era que ele poderia ver facilidade naquilo. E o pecado, na verdade, que o diabo coloca para nós é como se fosse uma facilidade, um atalho para conseguirmos as coisas. Poderia ser um dos pensamentos, mas ele não vê pecado como facilidade. Ele vê pecado como agressão a Deus. E aquele que resiste à tentação, resiste ao pecado, ele precisa olhar o pecado dessa forma. Todo pecado é contra Deus, para depois ser contra as pessoas. É por isso que a Bíblia mostra e a Bíblia me ensina que a cruz ela tem duas direções. Ela é uma direção assim e ela é uma direção aqui. Ela me reconcilia com Deus, primeiramente, me perdoando os pecados, e ela me reconcilia com os homens. Mas todo pecado é agressão a Deus, primeiramente. E José resistiu aos pecados. José resistiu, ficou firme. José sabia que estava ali e sabia que tinha uma promessa, mas resistiu ao pecado. O pecado é apresentado como facilidade para desfrutarmos de facilidades, desfrutarmos de prazeres, conseguir os nossos objetivos antes de Deus agir. Quando a gente coloca a mão onde Deus não mandou colocar, com o intuito de conseguir chegar primeiro, de conseguir o favor, sair daquela situação, sair daquele momento. Alguns pensam que poderia ser um caminho que ele iria tomar, mas era um caminho de morte. Era um caminho de andar longe das promessas de Deus. E aí a gente precisa tomar muito cuidado, porque para vivermos a restauração, precisamos pagar o preço de sermos fiéis ao Senhor. Fidelidade acima de tudo. Às vezes parece para nós e pode parecer para nós facilidade para nos fazer chegar lá. Mas isso não pode ser andar conosco. Precisamos ser fiéis. Olhar o pecado como algo que agrida ao Senhor e não nos rendermos a Ele. Quando José olha para aquele momento, ele se mantém fiel. Mas eu queria pensar com você também, que José manteve-se na perspectiva de Deus e não na sua perspectiva humana.
Porque se ele se mantém na sua perspectiva humana, ele cairia em pecado. Se ele se mantivesse na sua perspectiva humana, e eu acho que ele teve muitos seus momentos, se você for olhar, a Bíblia não conta os seus momentos, mas acho que ele deve ter olhado muito. Pelo menos eu olharia para minhas circunstâncias, o que é que eu posso fazer para me render a isso, ou então desistir de tudo. Eu olharia, talvez, para a minha perspectiva humana e não para a perspectiva de Deus. A Bíblia diz que José manteve-se fiel na perspectiva de Deus. Manter-se fiel na perspectiva de Deus é confiar naquilo que Ele tem para nós, nas promessas que Ele tem para nós. Manter-se na perspectiva de Deus significa confiar sem murmurar. Manter-se na perspectiva de Deus é saber que nós temos um Redentor que por fim se levantará e dará fim, a esse momento. Manter-se na perspectiva de Deus é continuarmos confiantes em Deus, sem desistirmos. Sermos perseverantes, sermos aquela pessoa que tem resiliência. E se tem um homem que teve resiliência, foi José. Porque manter-se fiel aonde que poderia ter algumas facilidades, manter-se fiel dentro das suas condições mais adversas e continuar crendo naquilo que Deus poderia fazer, precisa manter-se com seus olhos focados em Deus. Aqui está um grande conselho para não desistirmos. Para não desistirmos daquilo que Ele tem para nós. Manter-se um foco nesse Deus. Não olhar para as circunstâncias. Não olhar para as dificuldades. Tá bom, é isso aí? Vamos fazer o melhor que eu posso fazer aqui. Não vamos murmurar. Não vamos duvidar, vamos continuar. Não vamos parar de orar. A gente para de orar muito rápido. A gente para de crer muito rápido. A gente desiste muito rápido. É porque a gente perdeu a perspectiva de Deus. A gente olha com a perspectiva humana. A gente acha que não vai ter mais, irmão. A gente acha que aquilo que Deus falou para José não ia mais acontecer. A Bíblia diz que daqui até esse momento são 13 anos em que Deus tira José de uma prisão e coloca ele como governador do Egito. A questão de ser governador do Egito é o mínimo que Deus podia fazer com José. Deus fez. Alguém atende lá para mim, por favor. Lá atrás, José. Por favor. É o mínimo que ele podia fazer por José. E é o mais insignificante. O mais significante para mim na história de José não foi ele ser governador, foi justamente ele se manter fiel e esperar em Deus a sua resposta. O mais significante para mim foi ele ser resiliente e confiar e aguardar o tempo de Deus. A gente precisa aguardar o tempo de Deus. A gente precisa manter-se na perspectiva de Deus. Porque se olharmos com os nossos olhos, a gente para. A gente precisa olhar como José olhou. Com 30 anos, Deus restitui José. Bota ele como governador. Aquilo que ele fala se cumpre e depois Deus restaura aquilo que faltava na vida de José. Vem seus irmãos, ele abraça seus irmãos, depois ele manda chamar o seu pai, a sua família, e ele restaura aquilo que faltava na vida de José, o convívio da casa. A Bíblia diz que Jacó morreu junto de José, porque Deus restaurou a vida de José. Esperou-se o tempo que esperou. Aconteceu o que tinha que acontecer. Foco no Deus em que ele serviu. E Deus foi lá, falou, agora está aqui, seus irmãos e seu pai. E muito interessante, quem não te viu, quem não te ajudou quando te viu passar na prova, não teve isso com José.
Quem lançou José na prisão, recebeu dele um abraço. Recebeu dele o carinho. O melhor da casa. Bota aqui, ó. É a minha família que está aqui. Mais vale uma família restaurada do que ter razão. E tu não viu José chegando para ele assim, ó, estou magoado com você. A partir de então, o que Deus fez na vida de José foi muito maior. E quando ele chega lá, eu posso ver, irmãos, o quanto Deus fez na vida desse homem. Eu não sei o que a gente tem. Eu só sei o que precisamos nos manter na perspectiva de Deus. Deus sabe de tudo. Deus está no controle de tudo. Continue fazendo, continue adorando, continue aonde você estiver. Pode você estar numa prisão, faça dessa prisão o melhor lugar. Faça dessa prisão o lugar da presença de Deus. Faça dos momentos difíceis os momentos onde Deus mais vai revelar a palavra dele para você. Faça como esse homem que escreveu o livro Peregrino. Escreva algo além, porque eu tenho certeza, irmão, que Deus não se esqueceu de nós, como não se esqueceu de José. Eu queria orar. Se você quiser vir aqui à frente, alguém aqui para vir aqui à frente orar, a gente vai estar orando. Vem para cá. É um texto muito lindo, muito conhecido. Amo esse texto. Mais alguém? Se você quiser vir para cá para receber oração, você vem. Nós vamos orar. Mais alguém? Vamos ficar em pé? Senhor Deus, assim como José, Deus, nos ensina diante da sua postura, nas maiores dificuldades da vida, nós também queremos nessa noite declarar nossa fé nas tuas promessas. E a promessa do Senhor se cumprirá, Pai. Ó Deus, eu sei que o Senhor é poderoso para fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor prometeu para nós. E é por isso que nessa noite nós unimos a nossa vida em oração, ó Deus, em favor desses irmãos que vieram aqui à frente. Senhor Deus, eu não sei quais são as dificuldades, quais são, ó Deus, os problemas, os momentos, ó Deus, dos teus filhos. Eu não sei, Senhor, se, ó Deus, eles estão perdendo a fé, se estão deixando, ó Deus, a visão humana tomar a visão do Senhor. Eu não sei se eles estão, ó Deus, esquecendo, ó Deus, daquilo que o Senhor prometeu na vida deles. Mas, Senhor, nessa noite nós queremos, ó Deus, pedir que o Senhor venha restaurar, ó Deus, em nome de Jesus, restaurar a vida de cada um deles, ó Pai. Restaurar a vida, ó Deus, física, ó Deus, o corpo físico. Toma, ó Deus, cada um, ó Pai, nessa noite, restaura a saúde, Pai, restaura por completo. O Senhor nos conhece da planta do pé ao último fio de cabelo, Senhor. O Senhor pode restaurar, ó Deus, entra, ó Pai, com poder e autoridade, ó Deus, nas juntas e medulas, ó Deus, nos órgãos, naquilo, ó Deus, que nós temos no nosso interior, e que o Senhor venha restaurar, venha trazer saúde na vida dos teus filhos. Senhor, da mesma forma, na vida espiritual, Senhor, ó Deus, toma as nossas batalhas espirituais, as batalhas que temos, ó Deus, no campo espiritual, ó Deus, aonde, Pai querido, muitas vezes o inimigo quer, ó Deus, confundir, ó Deus, as suas promessas. Deus nos dê a vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos faz vencedores a cada momento, a cada instante, Pai querido, e que venhamos, ó Deus, experimentar, ó Deus, as tuas maravilhas espirituais, ó Pai, que venhamos ser cheios do teu Espírito Santo cada vez mais, que venhamos ser tocados por tua palavra, tocados pelos teus louvores, ó Deus, cuida dos meus irmãos, ó Deus, toma também, ó Deus, o lado emocional dos meus irmãos, ó Deus,
Cuida, ó Deus, da mente, ó Deus, do coração dos meus irmãos. Ó Deus, que nessa noite haja cura espiritual, haja cura física, mas também haja cura emocional. Ó Deus, que nós, ó Deus, venhamos, ó Deus, ser curados. Ó Deus, que no nosso meio, ó Deus, nós anulamos, ó Deus, toda a psique, ó Deus, toda dificuldade, ó Deus, no nosso emocional, na nossa psique, ó Deus, que nós venhamos ser saudáveis, ó Deus, na nossa mente, no nosso emocional, Pai querido. Ó Deus, que em nome do Senhor Jesus, se alguém aqui nessa noite, Pai, que está, ó Deus, com problemas emocionais, que o Senhor venha tratar. Ó Deus, tira toda a síndrome do pânico, Deus. Tira, Deus, toda a síndrome da ansiedade, todo o transtorno de ansiedade, Pai querido. Guarda a nossa mente, Senhor. Ó Deus, que a nossa mente seja alimentada pela Tua palavra. Tu és o Deus poderoso, completo, ó Deus, que pode fazer, ó Deus, tudo, ó Pai. Ó Deus, cuidando também da nossa mente, cuidando, ó Deus, também do nosso emocional. Nessa noite, Pai querido, eu peço pelos meus irmãos nessa noite e peço, ó Deus, os Teus milagres na vida deles. Ó Deus, toma aquilo que o Senhor prometeu, ó Deus, na vida dos Teus filhos. Traga, Deus, em nome de Jesus, a restauração. Traz, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, a conclusão dos sonhos do Senhor na vida dos meus irmãos, assim como o Senhor fez na vida de José. Ó Deus, que eles recebam, Deus, do Senhor, a restauração da vida, ó Pai, a restauração dos sonhos, ó Deus, a restauração daquilo que o Senhor quer realizar na vida deles. Traga a existência, Senhor. Toma a vida do Fábio, ó Deus, em Tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, por ele estar aqui nessa noite. Toma a vida da irmã Natália também em Tuas mãos. Abençoe poderosamente. Abra, ó Deus, as comportas do céu sobre a Tua filha. O Senhor sabe, ó Deus, do que ela necessita. Toma a irmã Nicéia também em Tuas mãos. Abençoe a sua visão, restaura a sua visão. Ó Deus, toma aquela criança, ó Deus, lá de Fortaleza, abençoe, tenha misericórdia. Cuida, ó Deus, em nome de Jesus, daquela criança. Toma a diaconisa Isabel em Tuas mãos. Restaura a saúde, ó Deus. Toma, ó Deus, a sua casa, a sua família. Ó Deus, continua abençoando o ministério de família. Continua abençoando, ó Deus, esta igreja. Ó Deus, traga as famílias. Que essas famílias sejam restauradas pelo poder que há no Teu nome. Usa a Tua filha, Pai querido, cada vez mais. Usa o ministério de família. Toma esses jovens que estão aqui nessa noite, Pai querido. Em nome de Jesus, nós anulamos pelo poder que há no Teu nome, ó Deus, toda palavra contrária na vida dos jovens, mas que eles sejam restaurados pelo Senhor. E muito obrigado, ó Deus, porque eles estão aqui para cantar os Teus louvores, ouvindo a Tua palavra. Que nessa noite eles saiam daqui, ó Deus, diferente, Pai querido, e que sejam cada vez mais abençoados pelo Senhor. Realiza milagres, ó Deus, na vida do Teu povo. Realiza maravilhas na vida do Teu povo. Dê a vitória ao Teu povo. Abra as comportas do céu como o Senhor abriu na vida de José, e nos faz, ó Deus, alcançar, ó Deus, os Teus sonhos, as Tuas promessas. Nos ensina, Senhor, a olhar com os Teus olhos. Nos ensina a nos mantermos fiéis ao Senhor. Nos ensina a não desistirmos, porque o Senhor é Deus que nos conhece e por fim se levantará e nos dará vitória pelo poder que há no Teu nome. Muito obrigado por essa noite. Leve-nos em paz. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Ó Deus querido, vai em cada irmão nessa noite e abençoe poderosamente a saúde, a psique, abençoa a vida emocional, a vida espiritual da Tua igreja. Restaura o culto, restaura o fervor, Senhor. Restaura a Tua presença cada vez mais na nossa vida, para a Tua honra e Tua glória. Nós oramos em um nome santo de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Glórias a Deus. Deus abençoe. Estamos assim encerrados para a glória do Senhor, em nome de Jesus.